Bora lá, então. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Security Community Day, segundo dia. Um evento sensacional. Obrigado pelo convite, Cici, Donda e todo o time. Muito obrigado. Meu nome é Fernando Andreazzi, sou especialista de cybersecurity, de cloud, de produtividade. Trabalho aí um tempo com soluções Microsoft. E hoje eu vou falar de um assunto um pouco mais abrangente, né? A gente não vai entrar aqui nessa apresentação em produto, a gente não vai entrar em nenhum detalhe de muita profundidade técnica. A ideia é a gente falar um pouco do momento, falar um pouco de mercado, falar um pouco de guerra, né, cyber warfare, e também falar um pouquinho sobre os serviços de MDR que surgem, né, aí segundo o IDC, segundo algumas pesquisas mais recentes, como um serviço especializado que realmente vai ajudar muitas e muitas empresas a responderem a ameaças cibernéticas, tá bom? Tô de olho no chat, então tô com a tela aqui, segunda tela. Quem quiser, por favor, vai mandando mensagem. A ideia aqui é a gente interagir, tanto Donda, Cincic, Flávio, fica à vontade aí para interagir comigo também. Quanto mais no bate-papo a gente puder levar aqui, melhor. Eu gosto muito mais de bater um papo aqui com vocês do que especificamente ficar dando aula, né? Como eu até brinquei com o Dono hoje mais cedo. Bom, separei a apresentação em 3 tópicos, para organizar as ideias aqui, para a gente não se perder, para a gente não ficar indo e voltando. O primeiro grande tópico aqui é justamente falar sobre guerra cibernética e o digital state, que é o momento no qual nós estamos, o momento de transformação digital, o momento de aceleração dos negócios, né, indo para o mundo digital, e isso traz bastante preocupações aqui para nós, para o nosso lado de segurança. No segundo ponto, falar dos serviços especializados de MDR, vou mostrar aqui alguns white papers, vou mostrar um pouquinho do ROI que existe por trás de um serviço de MDR, e basicamente vou comparar um pouquinho aqui um serviço tradicional de MSS com um de MDR, para a gente poder deixar bem claro qual é a vantagem e o conceito de MDR realmente que a gente está falando aqui, que é o Managed Defense Response, ok? E Zero Trust, porque o Zero Trust aqui ele é importante para também dar um contexto desse mundo digital, do mundo que temos hoje, os desafios e, consequentemente, o approach de Zero Trust é, sim, sem dúvida nenhuma, um grande ponto aqui de apoio, né? Uma arquitetura de apoio que a gente, sim, deve olhar com bastante carinho para ela, tá? Tanto do ponto de vista aí de endpoint, mas principalmente para o ponto de vista aí de identidade, tá? Bom, eu sempre começo as minhas apresentações com essa frase, que acho que ela reflete há muito tempo, né? Eu já venho fazendo apresentações e é sempre a mesma frase, né? Que há 2 tipos de grandes empresas, aquelas que foram hackeadas e aquelas que não sabem que foram. Então, realmente, a gente tem um cenário hoje cibernético que ele é extremamente complexo, desafiador. Por quê? Porque os negócios estão se movimentando para um digital state, ou um momento de transformação digital, principalmente com um cenário de pandemia, que acelerou, a gente sabe disso, né? Não quero ser repetitivo, mas a gente sabe que acelerou demais, né? O que a gente tinha como um conceito de perímetro, ele foi se quebrando aos poucos, até que identidade se torna um novo perímetro, e a gente sai definitivamente cada vez mais naquele modelo tradicional do firewall, de um cenário de DNZ, de um cenário de rede local, de um cenário muito internalizado, né? Aquele conceito de pessoas irem para o escritório para usar os serviços que estão hospedados dentro do servidor ali, né? Dentro do data center da empresa, isso ainda existe, claro, mas cada vez mais é um conceito totalmente ultrapassado, old school total. Então, a gente tem hoje o quê? Redes conectadas, a gente tem sistemas conectados, aplicações em nuvens, e a gente tem um grande desafio por trás de tudo isso, que a proteção do dado, né? São todos esses cuidados que a gente tem que ter com um dispositivo que é utilizado, e esse dispositivo ele está fora, mais uma vez dizendo, fora do perímetro. Ele está aqui, na minha casa, né? Estou com ele aqui, ó. Esse é o dispositivo. Esse dispositivo, ele é gerenciado? Sim ou não? Quem tem a responsabilidade por fazer a gestão desse dispositivo? É a empresa? É o usuário? São os dois? Consigo separar o que é dado corporativo de dado pessoal?
Né? Qual é o desafio que eu tenho aqui? Muitos desafios. Né? Por quê? Porque essa expansão dos dispositivos também abre vulnerabilidades. Então, a gente consegue atender até certo ponto, mas a gente abre muitos outros pontos de vulnerabilidade quando a gente tem estes usuários conectando as minhas aplicações, aos meus serviços e manipulando dados da minha organização de qualquer lugar. Então, é um grande desafio. Esse desafio hoje ele é latente para todas as organizações, ok? Bom, e que mais que a gente tem aqui falando desse mundo totalmente conectado? É o que a gente trouxe de moderno, né? Então, hoje é moderno, é necessário, é fundamental falar da normalização do trabalho remoto, de conectar competidores, conectar parceiros, conectar o ecossistema que a sua organização tem, né, como para funcionar, para operar o business, e manter tudo isso funcionando de forma totalmente conectada e com todas esses desafios que eu comentei anteriormente, né? Expandindo toda a área de atuação, não tem mais fronteiras, por exemplo, de trabalhar em cidade específica, vou trabalhar de qualquer lugar, vou ter internet, vou ter um dispositivo, vou ter um usuário e uma senha, vou conseguir trabalhar e vou conseguir me conectar às aplicações e aos sistemas e os dados da minha organização. Então, isso aqui nos traz para um cenário hoje de segurança também modernizado. Né? Então, hoje a gente precisa olhar com muito mais cuidado para as políticas de segurança que a gente vai aplicar, para a educação cibernética dos usuários, para que eles possam entender este novo contexto e para que eles possam operar dentro desse novo contexto, fazer implementações que são fundamentais, como utilização de duplo fator de autenticação, gestão de dispositivos, garantir que esse dispositivo do usuário ele tenha ao menos uma bolha corporativa para poder proteger os dados do dispositivo. Então, tudo isso é desafio. Né? Não se faz toda essa operação, não se começa a operar assim do dia para a noite. A gente então, tem que elevar realmente o nível de maturidade e isso é um grande desafio para as organizações. Não é fácil. Parece fácil, mas não é. Tá? Então, para uma empresa hoje sair de um estado de atuação, não é core business da empresa, trabalhar ou ter um grande centro de operação cibernética para poder tratar esses pontos. Então, as empresas também precisam se adequar. Né? Elas também precisaram se transformar, tanto do ponto de vista de transformação digital, para poder dar ao usuário a possibilidade de acessar todas essas aplicações, para que ele possa, né, para que ele possa ser produtivo, mas também manter essa produtividade equilibrando produtividade e segurança, que é um desafio enorme também, ok? Então, assim, o mundo hoje, do jeito que a gente está vendo, ele tem muitas oportunidades, né, por diversos pontos de vista. Se eu olhar como um fabricante, se a gente olhar, né, nós como profissionais de cybersecurity, a gente tem muita coisa aí para oferecer, muita oportunidade para trabalhar junto aos clientes. E isso, né, na apresentação hoje, eu estou trazendo este ponto de vista de um mercado corporativo. Né? A gente ainda vai entrar num ponto de guerra cibernética, e para que eu possa explicar e a gente entender como que esses dois mundos se conectam, tá? Tanto o mundo de cybersecurity, quanto o mundo de guerra cibernética também, para que a gente possa entender o quão complexo ainda pode ser todo este cenário. Bom, para ter uma ideia aqui do que tem disponível hoje na internet, e eu acho que esse aqui é o que eu chamo de cardápio do crime. Né? O crime cibernético ele é extremamente organizado, estruturado, e a gente tem um cardápio, né, à disposição para que atacantes possam, né, de fato, atacar e, enfim, criar algum tipo de dificuldade, criar algum tipo de dano a alguma organização. Então, a gente tem desde elementos extremamente caros ali, né, no primeiro ponto de vista, que é um zero day, né, a gente tem coisas bem baratinhas aqui, como, por exemplo, um ataque de DDoS, um ataque de spear phishing.
são coisas baratas que a gente consegue comprar isso, né, numa deep web, numa dark web, e operar contra alguma organização. Então, não precisa ser um expert, né, não precisa ser um super hacker para que você possa operar, né, operacionalizar um ataque. Isso não precisa ser assim tão uma coisa de uma engenharia tão grande. Hoje é realmente muito fácil você, inclusive, comprar o ataque. Tem um outro dado super interessante, a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente, mas eu vou antecipar, que é de um relatório de ameaças da CrowdStrike, que fala que 62%, acho que é esse o número, dos ataques no ano de 2021 foram malware-free. O que isso significa também? Que um atacante não precisou escrever uma linha de código sequer para poder, mais uma vez, operacionalizar o ataque e atingir o seu alvo. Então, os ataques, eles não têm, na sua grande maioria, toda essa engenharia por trás. Eles podem ser ataques mais simples e que trazem também um grande dano às organizações. Então, a gente tem o cardápio do crime, a gente tem um monte de coisa aí disponível na internet para que possa os atacantes, eles sejam esses atacantes mais especialistas, ousados, mais organizados, ou até ataques de menor impacto para poder, de certa forma, trazer algum dano à organização. Aqui, eu vou entrar já num ponto está falhando um pouquinho, deixa eu só fechar minha câmera aqui, que eu acho que vai melhorar. A gente vai entrar num ponto aqui de nation state, né? Ataques de nações, e a gente tem vários grupos. Eu gosto muito desse slide que ele fala aqui de vários grupos. Esse é a PT29, COSBEAR, COSBEAR, né? Beer a gente gosta também, mas o COSBEAR, ele é bem famoso. O FANSBEAR também são grupos, né? São organizações russas que estão, neste momento, muito mais em evidência, coordenando ataques por causa da guerra, né, Rússia e Ucrânia, e a gente já tem visto isso acontecer há algum tempo, né? A guerra entre Rússia e Ucrânia, ela começou já faz muito tempo, né? E se a gente pegar só um curtíssimo espaço de tempo, cerca de 3, 4 meses, alguns destes grupos aqui já estavam atacando a Ucrânia para afetar infraestrutura e serviços públicos, para afetar a manipulação de informação perante a sociedade e coisas do tipo, tá? Então, a gente começa agora a entrar num assunto chamado Cyber Warfare, que é guerra cibernética. Né? Então, o que é uma guerra cibernética? Nada mais é do que a utilização de tecnologia computacional, ou seja, né, fazer uso da tecnologia por si só, para poder interromper atividades de um Estado ou de uma organização. Então, a gente começa a entrar em pontos aqui um pouco mais sensíveis, porque toca um Estado e toca uma organização. Né? Então, vou pegar alguns exemplos aqui do Brasil mais recentes. Ministério da Saúde, TJ, órgãos do governo que foram interrompidos, né? E teve, de certa forma, até um impacto menor. Se a gente for olhar para alguns ataques, como, por exemplo, né, os últimos agora envolvendo Ucrânia e Rússia, que afetam a infraestrutura, aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria, né? Porque a gente vai entrar num ponto de ataque para poder interromper o serviço de fornecimento de energia de uma cidade ou de um país, interromper o serviço de fornecimento de água, parar a linha de metrô e coisas desse tipo. Toda esse ataque, ele está dentro de um espaço, né, cibernético. Inclusive, um termo que se usou muito, está se utilizando muito agora, nesse conflito Rússia e Ucrânia, é o de guerra híbrida. Né? O que é a guerra híbrida? É basicamente você poder enfraquecer uma nação fazendo ataques cibernéticos e depois vamos para um ataque, como a Rússia está fazendo agora, um ataque que tem utilização de ataque terrestre, ataque aéreo, utilização de mísseis e coisas do tipo. Então, o conjunto de guerra hoje,
ele é muito mais amplo, porque ela não envolve apenas armas, ela envolve também manipulação de informação e também ataques a infraestruturas críticas. Tem um vídeo, depois eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, está até aqui, ó, acho que em algum lugar aqui, deixa eu ver entre as minhas notas aqui, que é um vídeo super interessante desse cara aqui, né, falando pro... Eu vou dar play, mas aqui vocês não vão ouvir o som, porque eu estou de fone. E ele está falando aqui sobre as três grandes preocupações que ele tem em termos de ataque cibernético. Deixa eu dar um mudo aqui que eu estou ouvindo o vídeo. A primeira preocupação dele é ataque à infraestrutura crítica. E um segundo ponto que ele coloca aqui é o ataque às informações, a manipulação de dados. E como a gente já sabe, né, que nos Estados Unidos a eleição foi, de certa forma, manipulada, né, ou, de certa forma, teve ali algum tipo de intervenção, simplesmente manipulando dados e colocando informações que afetam o Estado de forma geral. Tá? Então, assim, a guerra cibernética, ela é uma guerra que é muito silenciosa, deixa eu ver se eu volto aqui, isso, muito silenciosa, e ela é combinada nos mais diversos ataques que a gente tem visto aqui. Então, quando a gente olha, fala assim, olha, uma organização do governo foi atacada com um ransomware. Aquilo pode ser apenas a pontinha ali do iceberg. Bom, outros conceitos interessantes sobre guerra cibernética que vocês precisam saber é o CCDCOE, que é o Centro de Excelência de Defesa Cibernética Cooperativa, que é da OTAN, né, uma organização militar que tem como missão melhorar a capacidade, cooperar e compartilhar informação entre a OTAN. OTAN também que ganhou super destaque recentemente aí com a guerra Rússia e Ucrânia, se falou de OTAN pra caramba. A OTAN ela né, hoje o maior orçamento militar do planeta, com mais de $1 trilhão, um arsenal poderosíssimo, né? E parte dessa inteligência e desse investimento da OTAN é o CCDOC. E aí, pessoal, tem uma historinha que eu queria contar para vocês, que é sobre a Estônia. Alguém conhece aqui a história, né, da Estônia? Ou sabe do que eu estou falando? Que vai dar origem ao Manual de Tallinn, né? Mas, rapidinho aqui, só para um fato curioso, né? Vamos dizer assim. Aqui, ó, eu coloquei esse gráfico também para a gente ver que já em 2007, tá vendo? Ó, 2007 é Estônia, né? Tem um porquê aqui desse 2007. Em 2007, a Estônia já era considerada, né, o país mais conectado de toda a Europa. E para quem não conhece a Estônia, ela fica bem ali, né, na fronteira da Rússia, aí vai descendo, tem Letônia, tem Lituânia, tem Bielorrússia, tem Ucrânia. Então, ela fez parte, né, da antiga União Soviética. Inclusive, hoje, né, nas mais diversas declarações aí do presidente da Ucrânia, ele fala que a Rússia não vai parar na Ucrânia, que vai subir para a Bielorrússia, a Lituânia, e vai tomar todo o território novamente. Mas, enfim, isso aí é para uma outra discussão. Mas, o que aconteceu lá em 2007 é que a Estônia, né, o governo da Estônia, ele decidiu mover uma estátua de um soldado, uma estátua de bronze, que foi instalada pela antiga União Soviética, que simbolizava ali os milhares de soldados soviéticos que lutaram, morreram na Segunda Guerra Mundial, lutando contra os nazistas, né, naquela luta ali, Alemanha e e União Soviética, e a Estônia decidiu mover essa estátua. Isso pegou super mal na Rússia, e aí começou a brincadeira, né? O que aconteceu? Os russos começaram a atacar a Estônia com ataques de negação de serviço, DDoS, começaram a impactar na infraestrutura de todo o país. Então, eles atacaram banco, emissora de rádio, de TV, provedor de serviço e assim por diante, e causaram ali um grande
impacto, não um colapso no país, na Estônia, ok? Com isso, nasceu esse cara aqui, deixa eu ver, passa, que é o Manual de Tallinn. E para quem não sabe, Tallinn fica exatamente na Estônia. Por que esse manual ele é tão importante? Né? Ele tem uma análise abrangente sobre o direito internacional, né, de ciberespaço, né? E ele é utilizado como um guia hoje para fazer uma consulta sobre direitos, né, com uma consulta para políticos, especialistas, jurídicos, sobre todo o direito internacional vigente e relacionado às questões de espaço cibernético. Então, para quem não conhece, o Manual de Tallinn, ele é fundamental para dizer basicamente o que se pode e o que não se pode fazer. Ele não é regulamentado, como, por exemplo, agora me fugiu na cabeça aí, mas também tá falando o tempo todo. Não é, esqueci agora, gente, o nome, mas não sei se é o direito de Haia, ou o manual de Haia, ou alguma coisa de Haia que a gente tem falado bastante aqui. Deixa eu dar uma bugada aqui. Haia, bom, não vou me lembrar, eu mas vocês podia devem... ajudar, né? Mas Oi? eu não sei. Eu podia até ajudar, mas eu também não sei. Eu não sei se é não sei se é a lei, a AIA é uma lei, é um direito, é uma boa prática, mas é o que basicamente trata, né, dos direitos internacionais sobre o que é guerra, por exemplo, crime de guerra, né, é o Tribunal de Haia, obrigado. O que é um crime de guerra e o que não é um crime de guerra. No caso do Tribunal de Haia, isso é regulamentado, isso vale, isso pode ser utilizado, por exemplo, para penalizar algum país. O Manual de Tallinn nada mais é do que um manual com boas práticas. Assim, óbvio, isso é uma boa prática. Você não deve atacar uma infraestrutura de um país para parar uma hidrelétrica, para parar um fornecimento de energia, para parar um hospital. Com certeza isso está lá no Manual de Tallinn, ok? E esse Manual de Tallinn é liderado também pela OTAN, pelo Centro de Excelência de Defesa Cibernética da OTAN, e conectado com o CCDCOE, que é aquele centro lá que eu comentei agora há pouco, tá? Então, ele é baseado no entendimento de lei internacional, né, de uma era aí pré-cyber, para aplicar operações cibernéticas e para conduzir e para poder dirigir estados a adotarem boas práticas, ok? Bom, esse é um pouquinho de conceito aqui de guerra cibernética, e aí a gente chega num cara que eu não vou... Acho que esse aqui todo mundo conhece, né? O que acontece aqui no Stuxnet. E eu tenho um vídeo que eu separei aqui, puta, muito legal também. Depois eu vou passar esses links para vocês. Vocês não vão ouvir o som, mas eu queria que vocês lessem aqui as legendas, porque é muito mais do que um ataque cibernético aqui, né? É muito mais do que isso. Aqui envolve crime, envolve política, envolve muita coisa, né? Envolve manipulação de informação, envolve todo um interesse no programa nuclear do Irã, né? Tem participação dos Estados Unidos? Não tem. Então, assim, é um contexto tão maior, né, por trás disso, que a gente não deve simplesmente ficar parado aqui olhando para o contexto técnico e cibernético do Stuxnet. Acho que vale muito a pena. São 2 horas de documentário, depois eu deixo o link aqui no chat para vocês poderem dar uma olhada, né? Eles entrevistam aqui pessoas do Mossad, que é basicamente, vamos dizer assim, não sei se eu posso fazer essa comparação, mas é como se fosse um FBI aí do Irã, né? Uma CIA do Irã. E ele fala, assassinatos do Irã estão relacionados ao ataque da Stuxnet. E ele fala, próxima pergunta, né? Então, tipo assim, já responde. Muito, muito, muito legal esse documentário. Eu vou passar para vocês o link. São 2 links, parte 1, parte 2, com legendas em português. Para o final de semana aí vocês vão adorar.
Beleza? Vamos falar um pouquinho agora de mercado, né? Vamos falar um pouco do que aconteceu em 2021 e que a gente está vendo aí em 2022, né? O relatório, esse é um relatório da CrowdStrike também, é o Global Threat Report. CrowdStrike tem, Palo Alto tem, Microsoft tem. Eu peguei esse aqui porque recentemente eu dei uma estudada nesse relatório. E o que ele faz? Ele faz uma comparação, né, do que aconteceu de 2020 para 2021, exatamente, né? Como que era em 2020 e o que aconteceu em 2021. Começo de 2022 a gente tem o relatório. Esse relatório, de cara, ele já aponta que 82%, né, foi o crescimento, 82% de crescimento no ataque de ransomware relacionados a data leak. E aí tem uma diferença muito grande entre eu fazer um sequestro de dados e pedir por um resgate, ok? E eu fazer, né, um sequestro de dados e vazar o dado. São coisas muito diferentes. Tem grande impacto essa segunda possibilidade aqui. Por quê? Porque quando eu ataco, né, o atacante, ele vai lá e ataca uma organização e criptografa tudo, né, como a gente já sabe como funciona, ele pede um resgate, a empresa pode dizer, muito obrigado, não quero, né, não pode ficar aí com sua chave de criptografia, eu vou restaurar, porque eu tenho backup. Vai demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas eu não vou te pagar e eu vou restaurar o backup. Nesse caso, ele é muito diferente, porque se a empresa não paga eventualmente, claro que não é recomendável pagar, mas aqui você já está com um grande problema, que é o vazamento do dado. Então, aquele dado ele vai ser vazado. E isso vai causar um grande problema à organização. Inclusive, tem um gráfico aqui que eu mostro que é o custo, né? O quanto custa por uma organização quando ela chega nesse ponto de vazar dados, né? Porque ela tem custo de reputação, custo de remediação, também tem o custo, né, operacional para poder fazer esse ambiente voltar a funcionar e assim por diante. Crescimento muito grande também em campanhas. Então, esse que eu sempre digo, né? O atacante ele é extremamente organizado. Então, eu sempre olho para um atacante como se ele fosse uma grande organização, muito bem estruturada, deve ter até um call center lá dentro, um saque, né? Mas assim, brincadeiras à parte, ele é uma organização, né? O atacante, mesmo quando ele não se autodenomina uma organização, né? Porque a gente viu ali em alguns slides atrás, a gente tem várias organizações conhecidas, né? APT 29, APT alguma coisa, da Rússia tudo é o Uber, alguma coisa. São organizações extremamente assim, que operam com fins lucrativos. Então, aqui eu imagino sempre uma grande organização por trás disso. Então, vai ter campanha, vai ter tentativas, vai ter um ataque muito bem direcionado, vai ter vazamento de dados, vai ter algo massivo, e não à toa que o ataque de ransomware aqui cresce 82%. O dado que eu comentei de 62% de malware free me chamou muita atenção também, porque fala assim, pô, eu não preciso, né, criar algo tão fora da curva aqui, não preciso ser um Donda, né, Donda, para criar aqui um malware, um código, uma linha tal, e vou fazer um ataque. Não, pode ser coisas simples, cara, pode ser coisas muito simples para poder direcionar o ataque e ter resultado, né? O mais impressionante é isso, e ter resultado. E aqui, o quanto demora, né? A velocidade que demora, né? Velocidade aqui para poder comprometer o dado, uma vez que essa primeira barreira, ela é rompida, 1 minuto e 38 em média. Isso também é muito importante quando a gente for falar do MDR. Por quê? O grande ponto hoje de um serviço tradicional de MSS é que ele é mais reativo, não vou dizer que ele é reativo, mas ele é mais reativo do que um serviço de MDR. Então, o serviço de MDR ele tem como objetivo responder a um incidente cibernético de forma rápida, em tempo real, na verdade. Então, ele está olhando para aquele possível ataque, né, para aquilo que está acontecendo na rede de forma imediata. Ao contrário, muitas vezes, de um MSS, que tem todo um alerta, e aí na hora que você vacilar ali, já foi, né? Já foi. Piscou, dançou. E o Brasilzão?
o Brasilzão está aí também, né, com números extremamente significativos, também cresce a quantidade de ransom, cresce muito, né, aqui no Brasil é 150% o crescimento segundo a Kaspersky, de 2020 para 2021, e segundo a Fortinet, em 2021 tivemos 10 vezes mais tentativas de cyberataques. A gente está falando de 2028 bilhões de tentativas de ataque contra 80 bilhões de tentativas de ataque em 2021. Por que eu trago esses números? Para que a gente possa entender que o contexto e o cenário cibernético, ele é extremamente alarmante. Então, se você não está preocupado com isso, alguma coisa de muito ruim vai acontecer com a sua organização. E se você, mesmo que você esteja preocupado, esteja trabalhando, esteja atuando, ainda assim pode acontecer. Então, a gente tem que realmente olhar para esses números e olhar para uma estratégia, um plano diretor de cybersecurity que dê cobertura a situações de resposta mais sofisticadas também, né? Um outro ponto, como a gente falou, uma organização criminosa, né, o crime, ele é extremamente organizado, ele tem um investimento muito alto. Do meu lado, eu também tenho que investir para poder defender. Se o atacante é sofisticado, eu tenho que ter defesas sofisticadas também. Isso, na maioria das vezes, não envolve apenas soluções, ou, na verdade, muito pouco relacionado a soluções. Está mais relacionado a pessoas, processos, né, e assim por diante. O IDC Brasil, ele diz que 76% das companhias em 2022 vão olhar para serviços especializados, mais especificamente MDR, podendo sim ser MCS, destes 76%, não me lembro o número agora, mas é 50 e poucos por cento MDR. Tá? Por quê? Porque começa a se ter um movimento de olhar para uma organização, um trust advisor, que consiga operar isso tudo e mitigar ao máximo esse risco cibernético. É muito difícil contratar pessoas, treinar pessoas, reter pessoas. É muito difícil. O mercado de cyber hoje é muito competitivo. Então, as pessoas vão e assim, saem da empresa sem, por ofertas melhores, e os profissionais estão se movendo. Então, é muito difícil ter um centro, uma operação cibernética. Não estamos falando só de produto. E, mesmo assim, o conhecimento nos produtos, ele também é um grande desafio para este profissional. Porque a gente tem muito produto, a gente tem muito processo, a gente tem a transformação digital, então são tantos desafios que a empresa, quando ela cria esse time, ela vai perdendo pessoas, ela nunca consegue estabelecer um padrão de defesa cibernética. Então, segundo o IDC, a grande maioria das empresas vão migrar estes esforços para contratação de serviço gerenciado. O que eu também vejo como uma grande tendência, né? E aí, mais um ponto que reforça isso qual é o tempo médio, né, que se demora aí para detectar um ataque cibernético? Também a maioria de vocês, eu acho que já sabe essa resposta, que é algo em torno de 243 dias. Então, tem o ataque, a identidade comprometida, movimentação lateral, exfiltração de dados, e tem tudo isso acontecendo, toda aquela anatomia do ataque acontecendo dentro da sua organização, e a verdade é que a gente poucas vezes consegue identificar, detectar um ataque em um curtíssimo espaço de tempo. Se a gente está falando aqui nesse slide de 1 a 11 dias, o relatório da CrowdStrike já está dizendo que isso demora minutos para acontecer, né? Minutos para que um atacante mova e comprometa um dado da sua organização. Então, é realmente um cenário extremamente difícil, né? Se defender é muito difícil, dado que os atacantes estão investindo, os atacantes estão se organizando, os atacantes têm mecanismos sofisticados para poder fazer o ataque, né? A gente sabe que aqui as formas mais tradicionais de ataque, pelo menos aquelas 3 formas, né, que o atacante ele vai explorar, né, sem, como eu disse agora há pouco, sem nenhuma utilização de um malware,
né, robusto e que vai, né, trabalhar ali num grande desenvolvimento de um malware. Não. Coisas simples como um USB, né, um pendrive comprometido já com um malware instalado, phishing que cresce, né, 3 dígitos aí todo ano, né, muito comum. Phishing ainda é um ataque muito bem sucedido, e ataques webs, né, ao browser, um ataque de websites. São os ataques mais comuns, e que é um ataque. Ontem eu não sei quem estava falando na apresentação do SenSiC da camada 8, né, da camada 8 da OSI, né, que é o usuário. Eu sempre adoro quando a gente faz esse comparativo, porque é muito verdade. Assim. Então, o usuário vai clicar, o usuário vai fazer alguma coisa que vai eventualmente comprometer a sua estratégia. Então, tem que estar preparado para isso também. Então, aqui está os 3 pilares, né? Vamos dizer assim. Os 3 pilares que a gente sempre vai tocar, que são os pilares de detecção, né? De proteção e de resposta. Então, existe hoje uma grande dificuldade de detectar. E aquilo que eu não detecto, eu não protejo e eu muito menos respondo. Então, um grande esforço precisa ser feito quando a gente fala de detecção. Então, mais uma vez, reforçando, e isso foi um grande desafio também durante a pandemia. Como é que eu mudava, né? Como é que eu literalmente criava novos processos para poder detectar novas ameaças. Por quê? Porque aquele processo estava formatado, né? Estava ali rodando, funcionando num MSS, estava tudo bonitinho, e de repente vem a pandemia, todos os usuários vão para casa, os devices saem do escritório, também vão para casa, e aí como é que você continua capturando logs? Como é que você continua capturando e detectando ameaças se estes usuários estão nos mais diversos devices, conectados através de uma VPN ou não, enfim. Né? Então, o poder de detecção, ele é hoje um desafio. Né? Então, por isso que um hunting proativo, uma solução de EDR, ela ganha muito espaço aqui, ela é muito importante na minha estratégia de cybersecurity, porque eu preciso dessa inteligência para poder detectar. E aí eu vou criar mecanismos de proteção, né? Claro, eu já tenho ali o standard, né, de segurança para proteger, eu tenho posso ter meus playbooks, tudo ali bonitinho já para responder, mas o que acontece quando algo de novo acontece? Quando um ataque não esperado, ele começa, né, e eu preciso detectar e responder rapidamente essa ameaça. Então, é aí onde a gente vai começar a entrar com soluções com inteligência e principalmente com um serviço de resposta a incidente. Bom, além de tudo isso, o mercado ele é assim, muito fragmentado, muito confuso, e não à toa a gente tem todas essas siglas aqui. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo, ainda tem 20 minutos. Tem todas essas siglas aqui, tem TLP, CASB, EDR, EPP, né, proteção da informação. Então, tem muita coisa. Isso para o cliente, para a organização, é muito complicado, porque é muita coisa para organizar. Então, as empresas também, como uma tendência, devem delegar também para o seu Trusted Advisor, para o seu serviço gerenciado, a decisão da utilização de algumas soluções, porque é muito complexo. Hoje a gente está falando de mais de 150, né, controle de segurança e mais de 500 vendors. Então, como é que a sua empresa contrata um CASB? Ela vai no quadrante do Gartner e vê qual é a solução, né, o fabricante melhor posicionado e compra, ou aquela solução precisa falar com a sua infraestrutura, que é uma infraestrutura que ainda tem muito legado, que ainda tem muito on-premises, que tem características que se adequem melhor àquele produto. Como que eu vou estudar, né, os mais diferentes produtos? Só no quadrante líder do Gartner deve ter uns 10. Então, é muito complexo. Né? Tem muita solução, muitos controles, e isso realmente também não é uma tarefa fácil para as organizações.
Tá? Sejam essas organizações privadas, sejam essas organizações de governo, que acho que deve ser mais complexo ainda. Então, a decisão e também o movimento que se faz pelo estudo do IDC é que cada vez mais o Trusted Advisor ganha espaço aqui. Ele ganha espaço para poder dizer, olha, eu vou operar, eu tenho os meus controles, eu tenho a solução que eu sei com excelência operar e vou fazer isso para você. Os grandes fabricantes de cybersecurity com certeza já estão entrando nesse mercado e entrando muito forte. Né? O que a gente busca, né, quando a gente começa a criar aqui também esse paralelo entre todos estes desafios de cybersecurity que eu tenho e o que eu tenho que fazer, né, o que eu não fiz, o que eu estou fazendo e o que eu tenho que fazer. Né, a gente olha também para o nível de custo. Né, não tem muito segredo aqui. Você investe mais ou menos do que o atacante está investindo, né? Vamos colocar o atacante mais uma vez naquele cenário de uma organização muito bem estruturada e com investimento, né? O atacante ele não só ganha dinheiro, ele se estrutura e ele gasta dinheiro também, né? Então, quem está investindo mais aqui? É o atacante ou é você na posição de defesa? Se você é um alvo para um grande grupo aí de atacantes, será que você está preparado para responder, para travar essa batalha com o atacante? O que acontece, o que na verdade se vê como uma média, né, uma maioria dos casos no mercado, é eu estar com investimento muito pobre, muito baixo, né? E eu vou começar a pensar em budget de cybersecurity quando algum ataque já aconteceu. Só que quando o ataque já aconteceu, o seu custo, o seu custo pós, né, brecha, pós o vazamento do dado, ele é muito maior. Ele é muito maior. Então, se você tem que gastar 2 dinheiros aqui para estar muito bem protegido, quando esse ataque aconteceu, você vai gastar 3, 4, 5 dinheiros. Então, por quê? Porque você também tem custos tangíveis e custos intangíveis. Você tem, por exemplo, né, ações que, né, por uma questão de reputação, vão cair. Você tem negócios que podem não ser fechados. Você tem uma série de consequências. É uma consequência em escala, que muitas vezes você não tem nem visibilidade, você não tem nem controle, você não consegue nem criar uma estratégia de pós-vazamento e que vai te dar um custo. Fala assim, olha, eu vou trazer para o meu executivo, para o CEO da organização, um seguinte cenário: estou investindo 2 dinheiros aqui em segurança, mas se der um problema, eu vou gastar 5. Então, a decisão dele de gastar 3 dinheiro para melhorar a minha defesa, ou gastar 2 e depois gastar 5 lá na frente, é do CEO. Nem esse custo assim a gente consegue fazer com exatidão, porque pode ser um cenário devastador, né? Quantos dias a Americanas ficou fora do ar? Foram alguns dias. E tudo bem, dava para imaginar que se tivesse um ataque cibernético, eu vou ficar 3 dias fora. Você pode ficar 3, você pode ficar 10, né? Então, não tem como mensurar isso. A única coisa que eu consigo hoje dizer, os estudos apontam, não sou eu que digo, é que você vai gastar muito mais dinheiro se você deixar de fazer esse investimento e deixar esse investimento para um pós-vazamento, né? Um post-breach aqui. Então, tem esse desafio. Dado este cenário, é que entra o serviço, mais uma vez, o serviço de MDR. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá tudo bem aí, pessoal? Tudo tranquilo? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui no chat. Não estou vendo nada, né? Peraí. Não, nenhuma dúvida. Não, tá tranquilo, tá dando uma olhada Tranquilo. aqui. Eu só não tenho muito tempo, porque a culpa é minha, mas eu não ligo.
Você fica tranquilo aí que vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um ponto bom. Aqui, ó. Vamos com algumas capacidades que são muito importantes quando a gente fala de MDR. Por quê? Aqui eu separei, ó, acho que a Cypher tem uma Cypher. Vamos dar crédito a todo mundo aqui, ó. Tem um comparativo do que é o MSSP e o que é o MSP, porque tem muita gente que ainda assim vai criar algum tipo de confusão, né? Então, é importante dizer que quando a gente tem um serviço depois eu compartilho esses links aqui com vocês. Quando a gente tem um serviço de MDR, né, a gente está olhando para um serviço em tempo real de investigação. A gente tem um incident response já planejado, dedicado, pronto, apostos para atuar, e a gente tem um hunting proativo também. Então, aquele trabalho, em comparação a um MSS, ele é muito mais proativo. Ele é extremamente proativo. Ele trabalha num modelo de threat hunting 24/7, fazendo monitoramento com uma visibilidade total ali dos endpoints, saúde do endpoint. Ele tem esse trabalho contínuo, né, de threat hunting, e ele tem o trabalho de resposta. Então, aconteceu alguma coisa, imediatamente, esse time que está atuando, ele tem que isolar o problema, atuar no problema, investigar o problema e trazer um report sobre aquilo. O grande objetivo do MDR não é evitar que um ataque aconteça. O grande objetivo do MDR aqui é evitar que o vazamento ocorra. Então, você está sob ataque e você vai atuar para combater este ataque, evitando, né, ao máximo que o vazamento aconteça. Outro detalhe aqui que me chama a atenção também é o payback, né? Olhando mais uma vez, esse aqui é um estudo da Forrester, é um TEI, falando aqui da solução da CrowdStrike, falando do payback. Então, o payback é muito rápido. Por quê? Porque você tem, se eu não me engano, não só a CrowdStrike, eu li outros relatórios que dizem que um MDR, um serviço de MDR, ele equivale de 10 a 12 FTEs, né? Ou seja, profissionais dedicados atuando 24/7 nessa organização. Então, o investimento que você tem aqui no serviço, ele vai ser menor do que aquele investimento que eu comentei com vocês para poder criar o time, treinar o time e ter situações que a pessoa vai sair do time, contratar de novo e treinar de novo toda aquela gestão de pessoas também terceirizada, de certa forma, né? Então, você tem aqui alguns custos, né, alguns valores no qual você reduz. Eu também vi, através desse relatório aqui, que o ROI é muito grande. Então, se o ROI, né, eu estava até numa das conversas aí recentemente que eu estava tendo, falei, se o ROI é de 403%, é muito alto. Não é tudo isso. Se o ROI for de 10%, já vale a pena. Né? Por quê? Porque você vai estar atuando, como eu coloquei naquele gráfico, num cenário de atuar antes que as coisas mais problemáticas aconteçam. E é isso, né? O que vem junto com tudo isso? Né? Não é só um serviço de MDR, é também uma arquitetura moderna, é também um approach moderno. Não tenha dúvidas que hoje Zero Trust, como um approach moderno, é o caminho. Ele é o caminho. Né? O cenário em que você não confia em nada, Zero Trust mesmo, é o que a gente tem que tomar como meta em termos de políticas de segurança, em termos de inteligências, de regras de acesso condicional, quando a gente fala de identidade, e a gente vai passar pelos princípios. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque se vocês já sabem, esse slide é bem legal. Né? Esse slide é bem legal porque ele fala sobre situações também dentro do seu ambiente, por exemplo, user access e produtividade. Qual é o seu maior esforço aqui? Primeiro, Cyber Hygiene, ok? Básico. E o maior esforço é identidade. Se você for para uma rede de OT, é o contrário, menor esforço em identidade,
menor esforço em identidade, maior esforço em network. Quando a gente vai falar de data center, as coisas já são mais equilibradas. Tem um grande esforço em network e tem um grande esforço em identidade. Então, saber também criar essas estratégias de cybersecurity, combinando identidade com proteção de rede, com proteção de dispositivos, faz parte do game aqui. Né? Bom, tem alguns planos de modernização, um plano, né, uma estratégia, por exemplo, esse aqui, pegando da Microsoft, a gente fala aqui de Azure AD, a gente fala de CASB, a gente fala de proteção da informação, tem uma série de soluções por trás disso, para que te auxilie na construção da sua estratégia. Mas o que é muito importante quando a gente pensa na estratégia de Zero Trust hoje é, antes de mais nada, proteção da identidade e proteção dos dispositivos. É o básico, é o fundamental aqui. Aí a gente vai entrar em outros pontos, tá? Bom, vou recuperar o tempo aqui, hein, pessoal? Vou recuperar. Essa é uma arquitetura Zero Trust, vocês já devem estar cansados de ver. Algumas das recomendações que eu também peguei do relatório da CrowdStrike, ok? E aqui, olha só, mais uma vez, Zero Trust, o quinto ponto ali, adoção de Zero Trust. Aí algumas outras coisas também são bem comuns aí para vocês, como por exemplo proteger workloads, principalmente workloads agora com crescimento, expansão dos meus serviços de nuvem pública, proteção dos workloads, é algo super importante. Threat hunting, cultura de cybersecurity, eliminar misconfiguration, que é um dos principais, ou se não o principal ofensor em termos de problemas, de segurança que eu tenho em nuvem pública, e assim sucessivamente, tá bom? Pessoal, obrigado. Nessa apresentação aqui eu quis trazer um pouco, como eu disse, do contexto atual do mundo, né, mundo cibernético, né, mundo de crime cibernético, mundo que a gente tem aí como um desafio, e trazer um pouco de história de guerra cibernética e também um pouco do que a gente tem como futuro, tem como um horizonte aí olhando para frente para poder mitigar esse cenário de crime cibernético. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, eu estou aqui, estou à disposição, estou aqui ainda para falar com vocês. Deixa eu ligar minha câmera agora.